Sejam muito bem-vindos ao curso online de Cannabis Medicinal e Sistema Endocannabinoide, primeira edição, realizado em parceria com o Instituto Cura Pro Acolhe Vidas. Para quem não me conhece, eu sou a Paula Vinha, sou médica nutróloga, estudo cannabis medicinal desde 2017, aproximadamente, e estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre essa terapêutica fantástica que é a cannabis medicinal. Esse curso é voltado para médicos, profissionais da saúde interessados no assunto, e eu declaro que eu não tenho nenhum conflito de interesse quanto ao conteúdo apresentado, tá? Então vamos lá, vamos para a nossa quinta aula. Implicações terapêuticas dos produtos de cannabis medicinal ou dos canabinoides, tá? Quando a gente fala canabinoides, a gente está se referindo aos fitocannabinoides da planta, basicamente, tá? Porque os nossos canabinoides que a gente produz, eu não tenho como prescrever ele para a gente mesmo. A gente tem como fazer com que nosso corpo produza melhor os nossos endocannabinoides. Isso a gente tem, tá bom? Mas eu estou falando basicamente dos da planta, tá? Como que eles funcionam, os canabinoides, né? Primeiro, eles têm efeitos pleiotrópicos. O que que é isso? Eles têm múltiplos efeitos variados e, com isso, eles atuam em vários receptores de vários sistemas corporais, agindo de múltiplas maneiras, né, no nosso corpo, em vários sistemas. E com isso, nós temos inúmeras ações. Eu vou falar um pouquinho mais para frente. Evidências científicas mostram que ele é extremamente benéfico, né, os fitocannabinoides, em epilepsia, doença de Parkinson, dor crônica, fibromialgia, transtornos de ansiedade e outros, tá? Isso aqui são só um dos exemplos mais clássicos, né? Tá faltando Alzheimer aí também, tá bom? Nós temos múltiplos alvos para ele atingir. Ele atua simultaneamente em vários alvos e receptores do nosso corpo, os canabinoides, e isso diferencia muito os canabinoides, a terapêutica com os fitocannabinoides, dos tratamentos convencionais. Por quê? Nos tratamentos convencionais, onde a gente só trata a doença, a gente dá um remédio para determinado sintoma, para alguma coisa específica, mas esse remédio não vai melhorar todo o resto, todo o entorno, ele não vai agir no corpo todo, ele não vai causar melhora da inflamação e outras coisas. Então, a gente tem uma melhor atuação com menos riscos e mais benefícios usando os produtos da base de cannabis medicinal ao invés dos medicamentos convencionais. Ai, Paula, dá para juntar os dois? Eu tomo um medicamento convencional, mas eu quero usar o produto de cannabis? Dá. Na grande maioria das vezes dá. Obviamente, depois de uma avaliação clínica, obviamente, depois de um acompanhamento médico e com uma boa prescrição, tá? Além disso, né, a gente consegue, por conta da vasta gama de canabinoides que a gente consegue fazer uma medicina muito mais assertiva e adaptada às necessidades de cada paciente, tá? Então, com isso, a gente consegue respostas muito melhores de acordo com o canabinoide que você usou, de acordo com a queixa do paciente. Então, o paciente tem uma determinada queixa, você escolheu o canabinoide que você vai passar e o paciente vai ter uma resposta desejada por você, e isso fica uma forma mais eficaz da gente fazer o tratamento. Lembrando que hoje em dia a gente também tem os testes genéticos, que fazem com que isso seja muito melhor, tá? Ainda não são acessíveis para todo mundo, mas a gente tem uma resposta muito melhor usando o teste farmacogenético. Na dúvida, não tem como fazer teste farmacogenético, ou não tem dinheiro, não pode, a gente vai na tentativa e erro mesmo, que também funciona. Pode demorar um pouco mais às vezes. Eu peço para os meus pacientes até 3 meses para eu poder acertar. Então, o paciente não adianta vir aqui, pegar uma receita e ir embora e querer voltar um ano depois, porque não é assim que funciona. Eu tenho que acompanhar até que a gente tenha a dose certa que ele esteja usando, tá? E aí, o que que acontece? A gente tem que lembrar que os fitocannabinoides são os principais compostos ativos da cannabis medicinal. Que o efeito entourage existe, como eu falei antes, e que a gente tem a sinergia entre os componentes, tá? Canabidiol, THC, THCV, CBG, CBN, CBC, terpenos, flavonoides e tudo mais. Nós temos diversas fórmulas, espectros e concentrações de produtos. Nós temos produtos importados, nós temos produtos que vendem na farmácia normal, farmácia convencional, e nós temos produtos feitos por associações, quer seja de pacientes ou associações de plantio e cultivo, tá? Além disso, a gente tem várias evidências clínicas do uso dos fitocannabinoides nas mais diversas doenças, e com isso a gente tem a cannabis não é para todos, mas ela pode ser para todo mundo, tá? Ela não é para todo mundo, mas ela pode ser para todos. Mais ou menos isso.
Se você souber olhar, se você souber avaliar o seu paciente e ele quiser fazer uso da cannabis, na grande maioria das vezes ela é benéfica e ela tem benefícios para trazer. Quais são os principais fitocannabinoides e as suas ações mais específicas, tá? O THC, que é o que dá o barato, que eu falei para vocês, que é o tetraidrocannabinol. Ele tem propriedades analgésicas, antieméticas, que é antivômito, propriedades de relaxamento muscular, propriedades de aumentar o apetite, tá? E ele atua como? É, estimulando parcialmente os receptores CB1 e CB2, principalmente o CB2, tá? E com isso a gente vai produzir mais anandamida e 2-AG. O CBD, ele atua como ansiolítico, epilético, antiepilético, na verdade, né? Anti-inflamatório e antipsicótico, tá bom? Ele é um modulador aroostérico de receptores CB1, TRPV1, 5-HT1A e PPR-lambda, tá? O que que é isso, Paula? Ele é uma substância que ele se liga a esses receptores e ele não deixa esses receptores, porque ele é um modulador alostérico negativo, ele não deixa que esses receptores tenham a ação que eles deveriam ter, tá bom? Ele bloqueia a ação desses receptores, tá bom? Outra coisa, ele, na verdade, ele impede que a substância haja nesses receptores. Ele se liga no receptor, se molda e impede que esse receptor tenha a ação que ele deveria ter. Os pacientes que sejam psiquiátricos e tenham oscilação de humor, diagnósticos de esquizofrenia, de psicose e coisas do gênero, eles podem usar sim os produtos de cannabis medicinal, desde que sejam riquíssimos em CBD, que é um estabilizador de humor, tá bom? Outra coisa, CBG, que é o canabigerol, ele tem efeito antibacteriano, neuroprotetor e anti-inflamatório, ele é um agonista parcial de CB1 e CB2, e ele bloqueia a recaptação de anandamida. Então, o que que é isso, tá? O CBG. Ele vai lá, ele estimula parcialmente os receptores CB1 e CB2 para produzirem mais anandamida e ele diminui a recaptação dessa anandamida. Então, ele faz com que a anandamida fique mais tempo na fenda sináptica. O que que é isso? Mais tempo de ação que a gente vai ter da anandamida para se ligar aos receptores. Lembra que eu falei para vocês que nossa anandamida, nosso 2-AG se degradam mais rápido? Então, com o CBG, isso não vai acontecer. Ela vai durar mais tempo no nosso corpo. Outra coisa, THCV, inibidor do apetite, anticonvulsivante e responsável pelo controle da glicemia e tratamento de esteatose hepática e emagrecimento, tá? Ele é um antagonista de receptor CB1. O que é isso? Ele vai lá e bloqueia o receptor CB1 em baixas doses, e em altas doses ele estimula o receptor CB1, tá? Então, o THCV, ele vai ter um efeito de tirar a fome com baixas doses e de aumentar a fome com altas doses. Então, a gente tem que ficar de olho e começar sempre com doses baixas e ir subindo devagar. Além disso, o CBN, ele tem um potencial sedativo leve. Lembra que eu falei que ele é o THCV, o THC envelhecido, né? Ele é uma cannabis envelhecida, o CBN. Então, ele tem um efeito sedativo leve, um efeito analgésico, um efeito anti-inflamatório, e ele é um agonista fraco de CB1 e CB2. O que que é isso? Ele estimula fracamente os receptores CB1 e CB2, tá? Então, vamos produzir menos anandamida, menos a 2-AG, tá? Com o CBN. E aí, como que funcionam, né, as formulações? Como que são? Qual que é a diferença? Full spectrum, isolado, broad, como é que é isso, né? Então, assim, o efeito entourage, como eu já falei para vocês, ele é ele foi descrito pelo professor Rafael Michulan como quanto mais você tiver de fitocannabinoides da planta, mais terpenos, mais flavonoides em um frasquinho só, mais efeito a gente vai ter com doses menores para o nosso paciente. Hoje em dia a gente sabe que os terpenos e os flavonoides, eles potencializam mais ainda a ação do THC e dos canabinoides. Eles não servem apenas para dar cheiro e gosto, tá? À planta. Eles têm efeitos incríveis mesmo. Então, por exemplo, olha, os terpenos, como o gliceno, ele é sedativo. O limoneno é ansiolítico. O linalol é relaxante. Então, com isso, eles fazem com que a gente use doses menores dos produtos de cannabis, porque é um produto completo, tá? Então, o que que é um produto completo? O óleo full spectrum, que a gente chama, tá? Ele contém todos os fitocannabinoides e terpenos da planta, incluindo o THC, fazendo com que a gente tenha um efeito entourage mais proeminente, tá bom? O que que é o broad spectrum? Ele é igualzinho ao full spectrum, só que sem o THC.
Então, ele tem tudo da planta, mas a gente retira o THC. Ele é ideal para paciente que a gente tem que evitar o efeito psicoativo. Para isso, em toda, toda como é que fala? Todas as minhas aulas, eu falo, todas as minhas aulas não, todo paciente que eu atendo, eu pergunto para eles, você já teve contato com a cannabis? Já fumou? Não, nunca. Então, eu não entro de cara com produto rico em THC, por quê? Se ele não teve contato, ou se ele teve paranoia, ou se ele teve ansiedade, taquicardia, crise de pânico, eu não vou entrar com THC para ele. E aí, para isso, eu posso usar ou o Broad Spectrum, que tem tudo da planta, terpeno, flavonoides, todos os canabinoides, tudo da planta, mas sem o THC, ou mesmo eu posso usar o isolado, que ele contém CBD puro, 99%, sem outros canabinoides ou terpenos, e é útil quando se busca mais os efeitos específicos do canabidiol, tá? E não dos outros canabinoides. Nesse caso do paciente com esquizofrenia, eu acabo usando ou o broad spectrum ou o isolado, tá? Para que a gente tenha que evitar o THC nas psicoses. Quais são as vias de administração da cannabis medicinal, tá? Nós temos a via oral, que pode ser óleo, pode ser cápsulas, podem ser comestíveis, né? E nós vamos ter uma ação mais prolongada. Porém, o início de ação é mais leve, devido ao metabolismo hepático, tá? Então, lembra que a gente põe um olhinho na boca, o máximo que você puder, deixa embaixo da língua, para ele absorver pela língua um tanto, tá? Que é sublingual. Se não der, você vai engolir. Vai engolir o óleo, vai engolir a cápsula, vai engolir uma bolacha, vai engolir uma gummy, vai engolir um bolo, sei lá. Então, você vai ter um efeito de ação daqui 1h30, 2 horas mais ou menos, mas vai ter ação por aproximadamente de 8 a 12 horas, tá? Durando no corpo. A via sublingual é uma via de absorção mais rápida do que a via oral, evitando parcialmente esse metabolismo hepático e é melhor para você fazer uso regular. Lembrando que no metabolismo hepático, a gente come o produto vai para o estômago, do estômago ele vai para o intestino, do intestino ele vai para o fígado, aí ele volta para o fígado, a gente excreta de novo no intestino. Com isso, a gente perde praticamente 80% do produto de cannabis, tá? Então, a via inalatória é uma via que é muito mais segura de absorção e com um efeito muito mais rápido também, tá? E sem ter essa perda toda de metabolismo de primeira passagem, que a gente chama via hepática. A via inalatória, que é a vaporização, gente, via inalatória não é fumar maconha. A via inalatória é você fazer uso de uma flor, de uma planta que seja própria para você, através da vaporização de erva seca, num vaporizador específico para isso. No Brasil ainda não é regulamentado, só para quem tem habeas corpus, mas a gente usa bastante em outros países, como Estados Unidos, Amsterdã, Austrália, e outros, na Alemanha, a gente usa bastante, porque o paciente tem um efeito muito rápido. Especialmente pacientes com câncer e pacientes com dor ou com Parkinson, que está tremendo muito, geralmente a via inalatória é a via de resposta mais rápida, ela age em segundos, tá, no nosso corpo. Também temos a via tópica, que são cremes e géis, que são indicados para dor local, inflamação, tem pouca absorção sistêmica. Lembrando que a gente hoje em dia já tem também supositórios e óvulos vaginais. Lembrando que os canabinoides quase não são absorvidos via vaginal, pela corrente sanguínea, porém, via retal, se for usado como supositório, ele vai ser sim absorvido e você vai ter efeitos neurológicos também, tá? Porque a mucosa retal é um dos lugares que mais absorve medicamentos e substâncias, tá bom? E aí, qual que é a indicação, né, na epilepsia refratária? A primeira patologia, né, que fez liberar o canabidiol no Brasil em 2014 foi a epilepsia refratária. A epilepsia refratária, ela contribui, ela é uma forte, ela tem muitas evidências do uso de canabidiol isolado, né, principalmente na síndrome de Lennox-Gastaut-Dravet, mostrando uma redução efetiva nas crises convulsivas. Ele atua por inúmeros mecanismos de ação, incluindo modulação de canais iônicos, receptores GABA, glutamato, reduzindo a hipersensibilidade, a hiperexcitabilidade neuronal responsável pelas crises, tá? Geralmente, utiliza-se CBD isolado ou broad spectrum em doses progressivas, iniciando com 2 a 5 miligramas por quilo por dia e aumentando conforme a necessidade e a tolerabilidade. Se o paciente for mais velho, não for criança, a gente pode começar com um produto full spectrum para ele tranquilamente, tá? Se não, é melhor a gente começar com o isolado ou com o broad spectrum, que não tem THC, lembra que eu expliquei para vocês?
E na dor crônica, como que ele vai atuar, tá? Como que ele vai atuar os canabinoides, né? Os canabinoides, eles atuam em múltiplos níveis da dor, desde receptores periféricos até o processamento central, modulando a transmissão e a percepção dolorosa. Por isso que quando o paciente tem dor durante muito tempo, eu tenho que ir começando com o canabidiol e eu tenho que ir insistindo. Eu sempre peço para ele aguentar um pouco mais do aumento da dose. Se chegar numa hora que você aumentou muito a dose e começou a cair o efeito, você para que você atingiu a dose máxima, volta para a dose anterior, onde você tinha o mesmo efeito, tá bom? Isso se deve por conta do efeito intorável. A gente tem uma combinação de THC e CBD em proporções variadas. Elas mostram resultados promissores como alternativa aos opioides, com menor risco de dependência e de efeitos adversos. Aliás, condições, nós temos, né, algumas condições que respondem muito bem ao produto de cannabis medicinal, como dor neuropática, fibromialgia, dor oncológica, dor inflamatória crônica, são condições que não respondem ao tratamento convencional e respondem muito bem ao tratamento com o produto de cannabis medicinal. Além disso, nós temos óleos, né, full spectrum, que são 0,3% de THC só, em proporções variadas, sendo de 1 para 20 até 1 para 1, dependendo da tolerância do paciente e dos efeitos psicoativos. Lembrando que se o paciente não come e não tolera o THC, eu entro com o CBG. O paciente não dorme e não tem tolerância boa ao THC, eu entro com o CBN, tá bom? É mais ou menos isso. Ansiedade e transtornos do humor, né? Como é que eles vão agir nesses casos, os fitocannabinoides? O CBD vai atuar principalmente via receptor serotoninérgico 5-HT1A e vai modular a resposta ao estresse, regular o humor, mas não vai ter os efeitos psicoativos do THC, tá? Ele também vai influenciar no sistema endocannabinoide, que vai participar da regulação da ansiedade e resposta emocional através dos receptores CB1 no sistema límbico. Então, o que que é isso? Ele vai atuar indiretamente no receptor CB1 e, consequentemente, é, ele vai também fazer com que a pessoa melhore da ansiedade. Isso é o canabidiol, tá? Evidências clínicas mostram que o CBD isolado ou broad spectrum tem um papel muito bom no transtorno de ansiedade social e transtorno de ansiedade generalizada e TEPT, né? Transtorno de estresse pós-traumático. Doses baixas a moderadas, de 15 a 60 miligramas por dia, mostram um efeito ansiolítico interessante, enquanto doses mais altas podem ser eficazes ou até mesmo, pode não ser eficazes ou até mesmo aumentar a ansiedade em alguns indivíduos. Lembra que eu falei para vocês? O THC, em baixas doses, ele é ansiolítico, em altas doses, ele é ansiogênico, tá? O CBD é a mesma coisa, tá bom? Ele pode até aumentar a ansiedade em alguns indivíduos. Nem todo mundo responde do mesmo jeito aos fitocannabinoides, e por isso que eu peço 3 meses, no mínimo, para eu poder conhecer melhor a pessoa e poder ver como ele fica com a medicação, tá? Considerações práticas, né? Geralmente a gente pede para recomendar, a gente recomenda para evitar o teor de THC no primeiro aumento, principalmente em indivíduos muito ansiosos ou predispostos à ansiedade. O tratamento começar com doses baixas e aumentando gradualmente conforme é necessário e modular e regular os sintomas, tá bom? Distúrbios do sono, o que que ele vai fazer? Ele vai fazer uma indução do sono, os fitocannabinoides vão induzir o sono, o THC e o CBN auxiliam muito na indução do sono. Então, normalmente, eu peço para o paciente tomar, chegando em casa, logo depois do jantar, já coloca embaixo da língua 20 gotinhas, 30 gotinhas, 1 ml, dependendo de cada caso, tá? E com isso, o fato de você ter comida no estômago e ser um pouco mais de gordura, você vai ter muita produção, vai melhorar o seu sono REM, vai modular as fases do sono, incluindo a fase de sono REM. Aí você vai ter, na manutenção do sono, a gente usa uma combinação de THC com CBD, que vai melhorar a arquitetura do sono. A gente pode usar até o CBN também junto, tá? Nessa arquitetura do sono. E assim, o que que a gente tem que lembrar de alerta? CBD, que é o canabidiol em doses baixas, pode promover alerta diurno. O que que é isso? Você ficar super acordado durante o dia, por conta do uso do CBD, tá? Suporte ao tratamento do paciente com câncer. Então, o que que os fitocannabinoides vão fazer? Eles vão controlar a náusea e vômito, vão ajudar a controlar a náusea e vômito causado pelos quimioterápicos, vão estimular o apetite, tá? Melhorando a caquexia, a perda de peso nesses pacientes oncológicos, vão melhorar o alívio da dor, combinação de THC e CBD tem uma analgesia para a dor oncológica melhor, reduzindo a necessidade de opioides, tá? Outra coisa, melhora do sono,
formulações específicas podem ajudar a controlar o sono desses pacientes que ficam frequentemente perturbados, tá? Por conta do tratamento oncológico. Considerações práticas para a gente prescrever o produto de cannabis medicinal. Primeira coisa, start low, go slow. O que é isso? Começa a prescrever doses baixinhas e vai subindo devagar, tá? Permitindo um ajuste da dose e minimalização dos efeitos colaterais. Escolha personalizada. A escolha do produto depende do paciente, da gravidade, da condição e dos objetivos terapêuticos específicos, considerando a proporção entre os canabinoides e o espectro mais adequado, tá? Se vai ser um broad spectrum, se vai ser um full spectrum, como vai ser feita essa escolha. Outra coisa, é importante a gente avaliar frequentemente a resposta clínica e possíveis efeitos adversos com o ajuste necessário para otimizar o tratamento. Essa foi a nossa quinta aula, eu espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima aula.